Paula, que ela é uma psicóloga, e ela vai se apresentar agora e vai contar um pouquinho dela para vocês. Oi, Ana, muito obrigada pela entrevista, pelo bom papo. E hoje eu vou querer saber um pouquinho de você. Quem é Ana Paula? Bom, obrigada pela oportunidade, uma delícia estar aqui no Bom Papo para a gente poder fazer essa conversa gostosa. Bom, vai ser um bom papo. E vai ser um bom papo, né? Com certeza. Então tá bom. Bom, eu sou Ana Paula Moreira, eu sou psicóloga, né? Sou especialista com crianças e adolescentes e também no trabalho de orientação aos pais. Sou mineira. Mineirinha. Lá de Minas Gerais. Uai! Exato. Ele sai com frequência, o Uai. Então, eu sou mineira, meus pais ainda estão lá em Minas, né? Eu tenho 2 irmãs aqui comigo. Me formei em psicologia em Juiz de Fora. Já conhece? Já ouviu falar? Já. Pois é, Juiz de Fora, minha terrinha do coração. Vim pra cá em 2011 e na época, como eu já tinha formada, eu já estava trabalhando como especialista em recursos humanos. Aí, quando eu cheguei aqui, fiz paralelo ao consultório. Aí, quando foi em 2012, engravidei. Dei pausa na psicologia organizacional, fiquei só na psicologia clínica. Até a metade da gestação, voltei com recursos humanos, tive a Isabela, que é uma filha com presente de Deus na minha vida. E aí depois dei uma pausa para ser mãe, me permiti ser mãe. E aí voltei 2 anos depois e estou até hoje aqui apaixonada, né, pelo que eu faço. E a mineirinha veio para São José dos Campos. Por que São José dos Campos? Pois é, o meu marido, ele tem uma empresa e a empresa tem sede aqui. Ele é sócio e ele foi transferido. Foi feito um convite para ele, para que ele viesse para a unidade daqui. E, juntamente, a empresa para a qual eu trabalhava também tinha uma franquia aqui. E aí os dois, né, assim, foi juntar o útil ao agradável. Os dois foram transferidos. A gente amou São José dos Campos porque, pensando assim, geograficamente, em estrutura, fica no meio de tudo. Parecido com o Juiz de Fora, eu me sentia acolhida e é perto de tudo. Então hoje a gente nem imagina não estar aqui em São José dos Campos. Que bom! E por que a escolha da psicologia? Que é difícil, né? Quando a gente está no ensino médio, que antigamente era colegial, né? Sim. E chegar a bater o martelo. Eu quero seguir essa carreira. Foi lindo, assim, muito linda essa escolha pela psicologia. Porque nós, né, na minha casa, nós somos 6 irmãos. Eu sou a mais velha, né? Nós morávamos... Mas com cara de mais nova, né? Então, e olha que isso é uma confirmação lá em casa. Eu ouço isso da minha mãe, eu não sei se é só um elogio, mas é. Eu sou a neta mais velha, mas eu falo que eu sou a carinha mais nova. Exatamente. E foi muito interessante, porque assim, eu sou, né, a mais velha, e é uma carreirinha. A mais nova vai fazer 24 agora, em dezembro. E eu, como a mais velha, sempre fui aquela que cuidei dos irmãos, né? Pra você ter ideia, eu tenho irmãos que são gêmeos. São gêmeos, a Adriana e o Adriano. E eu é que dava banho, eu que curava o umbigo. Lembra aquela época que a gente colocava aquelas misturinhas lá e colocava bem caseiro? Isso, caseiro. Eu lembro como se fosse hoje, eu cuidando. E aí eu tinha um sonho, né, de ser médica pediatra. Porque eu queria muito poder cuidar das crianças, por conta de todo um contexto de vida e também por conta dessa parte aí da minha vida onde eu fui muito mãe, muito pai também dos meus irmãos para poder ajudar os meus pais que na época trabalhavam na roça. Já teve muita responsabilidade, né? Desde cedo. Muita responsabilidade. Então assim, a minha cidade, né, é Guidoval. Você não deve ter ouvido falar. Não. Você vai ter que procurar no Google. Não. Então assim, é uma cidade bem pequenininha. E eu morava, juntamente com os meus pais, a 9 quilômetros de Guidoval. Então a gente vinha na cidade uma vez no mês de charrete para fazer compra. Olha que legal. Eu sou mulher da roça. Vila boiadeira. É bem isso. Então, lá naquele contexto, eu sonhava muito em ser pediatra, porque eu queria ser médica para cuidar quando as crianças adoeciam, porque tudo era uma condição muito difícil. Sim. Né? Me forjou, né? Assim, eu sou muito orgulhosa da minha história. Mas lá eu já pensava assim, eu queria ser médica de criança. E aí passaram-se os anos, nós mudamos lá da Boa Vista, que era essa roça, fomos para Guidoval e aí eu comecei os meus estudos.
Teve um certo momento que eu falei, gente, fui levar minha irmã num passeio para Petrópolis. A gente morava em Guidoval ainda. Petrópolis a gente Petrópolis, conhece. você conhece. E aí a gente foi para Petrópolis. E indo para Petrópolis, a gente passa por Juiz de Fora. Aí eu falei, vou morar nessa cidade. É aqui que eu vou vir. E fui, Lê. Voltei para poder do falar, né? Voltei para Guidoval, né? E falei para minha mãe, mãe, eu quero estudar fora. Quero ir morar, vou trabalhar, vou estudar. Eles não tinham, tadinhos, condições de me bancar. E tá tudo bem. E ainda mais pensando em ser médica. Ainda mais pensando em ser médica. Aí eu fui fazer, né, todo o meu ensino médio lá em Juiz de Fora, né, na escola estadual. E indo pro cursinho, lá no cursinho já, para tentar vestibular, né? Porque eu fiz supletivo, você crê? Eu fiz supletivo o meu ensino médio, Fundamental 2 e médio todo. Então eu quis fazer um cursinho para me dar um pouquinho mais de bagagem para eu poder tentar, né, uma faculdade. E foi o que aconteceu. Nesse cursinho, um belo dia, eu lá, né, todo mundo, o que você vai ser? Né? Aquela conversa de adolescente, né, que causa meu Deus, eu ainda não sei, mas eu sabia. Dorzinha de barriga e medo de não conseguir. Né, e é isso mesmo. Sabe aquela pergunta, é isso mesmo, né? É isso Posso mesmo não conseguir, mas é isso mesmo que eu quero. E na minha cabeça, né, médica. Só que eu nunca tinha ouvido falar de psicologia. Não fazia parte, né, Da sua vida. da minha vida. Não fazia parte. E aí eu ouvi pela primeira vez no cursinho. Sabe assim, quando você tem uma revelação? Sabe uma coisa assim, muito, muito de Deus? Eu falei, é isso. Eu quero ser psicóloga. E eu vou cuidar das crianças. Do mesmo muito jeito. mais do que isso, eu vou poder cuidar também desses pais. Sim. E aí começou a minha trajetória. Eu fiz o vestibular, passei, me formei e me encontrei. Então essa foi a minha história para chegar na psicologia. Não interessa, né? Mas a gente tem que amar o que faz. E eu amo demais. Dá pra ver, Nossa, eu amo demais, amo demais. Da psicologia organizacional, que é totalmente diferente, porque eu já dei aula na engenharia nessa disciplina de psicologia organizacional, para terapia cognitiva, comportamental, né? É. Porque na organizacional você vai trabalhar toda a equipe da empresa. E a comportamental, como é difícil trabalhar com o comportamento da criança, do adolescente e dos pais. Pois é. Mas você acredita que eu consegui fazer um casamento muito bacana dessa minha experiência, que foi aí 6 anos, né, na organizacional, e juntamente aí a clínica. Mas quando eu decidi, até por conta, né, da família, porque eu queria ter mais tempo com a Isabela, eu decidi, mas eu uso muito de toda a minha bagagem da organizacional, porque eu estava ali para contratar, para treinar os líderes, Na mas parte eu estava de RH. fazendo o que eu mais amo na vida, é conhecer as pessoas, ver as pessoas de verdade, entendeu? Sim. E aí eu conseguia, a partir, né, desse meu olhar, dessa minha busca, dessa minha missão de conexão, Porque você tem um olhar humano. Não adianta, pode ser qual for a área da psicologia, seja na empresa, seja numa escola, seja no consultório. Nós que temos o olhar humano, o olhar da conexão, de ajudar o outro, a gente se dá em qualquer lugar. Pois é, e aí não foi difícil fazer, sabe, essa transição, porque mesmo na organizacional eu já pensava muito nessa linha, sabe, não é só parte mudar comportamento, né, mas o que influencia o meu repertório comportamental. Então tem a ver com o meu sistema de crença, como eu penso, como eu enxergo, me enxergo o outro, enxergo as situações, quais são os óculos, né, que eu uso para enxergar a vida. Sim, Então porque... isso sempre foi muito meu, né, e aí quando eu descobri a TCC, meu Deus, foi um desfrute, entendeu? Dá pra ver que você gosta bastante e trabalhar com o comportamento do outro, mostrando, né, as diferenças. Olha, esse lado que você tá seguindo não tá dando certo. Sim. Vamos tentar mudar e seguir o outro lado, né? Muitas vezes você pode salvar vidas. Sim, sim. E salvar vidas no sentido amplo mesmo, né? Porque eu vejo tanto... Vida, família, casamento. A própria
para a pessoa, sabe? Ela se descobrir. O autoconhecimento. É muito lindo quando eu estou aqui no trabalho de orientação para os pais e eu pergunto para eles, assim, em meio a tantas demandas, né? Seja da criança, do adolescente, eu pergunto para eles, mas quais são as suas necessidades? Quais Você são falando do seu filho, mas as suas expectativas? Né? E não é expectativa em relação à criança, não, mas assim. Né? Onde você está nesse momento? Porque aí quando a gente faz esse convite para essa reflexão, para esse caminhar para dentro, aí eles entendem, sabe? Assim, olha, eu estou tão crítico, ou eu estou cobrando tanto, porque isso tem a ver com o meu medo. O medo que algo que eu não fiz, ou que eu fiz, não se repita na minha criança, no meu filho. Sim, a criação, às vezes, lá dos nossos pais, a gente acaba trazendo para a rotina do nosso dia a dia sendo mãe. E às vezes a gente nem percebe. Não percebe, porque está muito no automático. Por isso a importância de fazer esse convite. Né? Vamos olhar para dentro, vamos entender a nossa história. Por isso que eu amei quando você começou o nosso bate-papo, me perguntando quem sou eu. Porque quem eu sou, Ana Paula, psicóloga, tem a ver com a Ana, filha do Paulo e da Gracinha. Sim, com certeza, da sua infância, lá da gestação da sua mãe na barriga. Isso, exatamente. Né? É do ventre materno. Porque essa Ana Paula não é só Ana Paula psicóloga. Não. Ela é mãe, ela é filha, ela é amiga, ela é uma conselheira, ela é uma serva de Deus. Isso, né? Exatamente. O amor modifica, simplifica e amplifica. Eu vi isso no seu Instagram. Por quê? Porque é no que eu acredito. Quando tem amor, a gente cria um terreno fértil para a semente que é semeada poder germinar, crescer e frutificar. E esses frutos, eles às vezes alcançam lugares ou chega a pessoas que você não faz nem ideia. Nada na vida não é fácil. Tem que ter luta, né? Em qualquer lugar que você for trabalhar ou que você tiver numa família, tá grávida, nossa, vai começar agora tudo de novo, né? Eu acabei de ter o segundo filho, tudo de novo. Mas tem que ter luta, tem que ter garra, tem que ter mudança. Explica um pouquinho isso pra gente. Isso. Bom, quando a gente fala de mudança, né? Os desafios, a gente tem os desafios na vida, não é? E aí quando você fala, Ana, luta, né? Luta no sentido de lutar mesmo, né? Da gente perseverar. Mas para a gente perseverar, para a gente acreditar, a gente precisa estar alicerçado em algo, né? E aí eu gosto muito de trabalhar com né, as famílias que eu tenho a oportunidade de caminhar junto, é a espiritualidade deles, né? No que você se conecta para poder lidar com situações, muitas das vezes, que são adversas. Então, sim, né? A gente não pode ter uma ideia romantizada da vida. A gente pode ser romântica, né? A gente pode ver flores, sim, mas a gente precisa ter um olhar no meio dessas flores. Isso, exato, até para que essas flores se protejam. Então, assim, as lutas, os espinhos, eles também têm um significado. E pode ter um significado para nos fazer crescer. Vai depender do óculos com o qual eu estou enxergando. Entende? Ô, Ana, na Bíblia está escrito lá alguma coisa dizendo: a gente vai entrar, mergulhar nessa vida e vai ser tudo perfeito. Não, né? Sim. Na Bíblia está escrito que a gente tem que lutar. Jesus lutou tanto. Exato, né? Exatamente. Somos nós também temos que lutar. Na psicologia, quem cuida da mente, cuida da vida. Sim, precisa. Por isso que vem esse seu encantamento. Porque você está mexendo com pessoas. Eu amo as vidas. Eu amo cuidar. Você ama o seu trabalho. Os seus olhos brilham. E é uma missão de vida, porque eu entendo que é uma missão de vida. Né? Cada um que entra por essa porta, eu sei que eu posso plantar uma semente. Às vezes eu não vou ver os frutos. A sementinha do amor. Do amor, da reconexão, do cuidado, sabe? Do cuidado, do olhar para si. Né, dos pais entenderem que eles são muito mais do que pais, eles são pessoas, eles são indivíduos que vieram com uma bagagem de sonhos, de propósitos, que eles também precisam descobrir. Porque muitos pais se culpam. Pois é. Eu acho que o que eu estou fazendo não está dando certo, poxa vida.
Então sempre a culpa atrás das costas, como se fosse uma cruz. Exatamente. E às vezes a gente pode tirar essa cruz, porque nem toda culpa ela quer dizer que é uma culpa verdadeira. Porque uma culpa, para ser uma culpa funcional, a gente precisa passá-la pensando no semáforo. Pera lá, amarelo, pare, vamos pensar. Vamos refletir? Isso, reflete, né? Primeiro vermelho, parou, amarelo, reflete, para depois poder seguir no verde. Muitas das vezes a culpa, ela está disfuncional, ela não está cumprindo com o papel dela de dizer para nós assim, olha, vamos recalcular essa rota, vamos entender se é desse jeito mesmo. Só que o comum é a gente não ter esse olhar para nossas emoções como para a culpa. Você já pega, né, já começa a se chicotear, eu sou péssimo, eu sou horrível, e aí vira uma culpa disfuncional, que só vai trazer peso e vai te manter no mesmo lugar. Mas por isso que é importante a psicóloga comportamental e é importante também esse outro lado seu de educadora parental, Isso, né? Que mostrar que tem pessoas para trabalhar esse cuidado. Exato. Porque às vezes tem pais, né, tem famílias que buscam alternativas que ele acha na internet, que ele acha no manual que um vizinho falou ou que uma amiga falou. E às vezes o manual que o outro usou não é o manual que eu vou precisar. Exato. Às vezes a gente até vai usar o manual, mas nós vamos adaptar, né, dentro da orientação familiar, as necessidades daquela família, levando em consideração o contexto daquela família. Sim. Entende? Porque às vezes a gente tem os livros de orientação e tudo mais, só que eu vou aplicá-lo igualmente para todos? Não. Porque o que serve para você pode não servir para o meu contexto familiar, entende? Aquele princípio, aquele valor, ele não muda, mas a forma dele ser aplicado pode ser diferente. E muitas das vezes será diferente. Nisso entra a codependência. Sim. Explica um pouquinho pra gente o que é ser codependente. Porque muita gente não percebe que deixa de viver a sua vida para cuidar da vida do outro, mas o outro não tem essa maneira de ser do jeito que você quer. E daí muitas vezes os pais se prejudicam. Isso. E se eles ficam doentes. Isso, exatamente. E dentro até desse conceito, né, que você já trouxe da codependência, eu gosto muito de fazer uma leitura pensando na codependência da crença de autossacrifício, né, do padrão de autossacrifício. E eu percebo aí na minha caminhada clínica que quando os pais, né, ou adulto, mesmo que não seja pais, tem, né, esse endereçamento de viver a vida do outro, ou fazer pelo outro, né, se deixando de lado, não levando assim em consideração, mas apenas o outro, é a pouca consciência de si, ou às vezes uma crença ali de que ele não é digno, sabe? Assim, uma crença, além de não ser digno, mas também uma crença que pensa assim, olha, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer, esse é o meu papel, eu tenho que dar conta, é assim que tem que ser. Sou eu com meu filho, doutora, não tem jeito. Mas daí nisso não traz a maturidade, não traz um amadurecimento. A gente, na verdade, quer proteger tanto que acaba deixando de viver e ele também amadurecer. Isso, hoje na supervisão, né, antes aqui do nosso bate-papo, eu falei exatamente isso para uma supervisionanda. A gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente entra, né, nesse movimento de fazer não para o outro, mas pelo outro, né? Literalmente pelo outro. E quando nós super protegemos, não permitimos que eles cresçam, fazendo tudo por eles, nós não estaremos cumprindo com o nosso papel, com a nossa missão, porque eles não vão crescer. E enquanto tiver alguém para fazer, ainda mais dependendo do temperamento, né, dessa outra pessoa e do sistema de crença, os óculosinhos que ela usa para a vida, não vai ter crescimento, só vai ter a manutenção daquilo que já não está bom e as coisas podem apenas piorar. Daí a gente vê esses adultos aí de 40, 50 anos andando no carrinho, né? Que já passou isso no Instagram, e o pai e a mãe empurrando o carrinho do bebê, porque é um bebezão que não cresceu. Exato. Né? E aí, sabe o que a gente costuma fazer? Você lembra dessas vezes? Olha lá pro bebezão e fala, meu Deus, tem 40 anos, ainda não se responsabilizou.
Só que a gente perde o olhar sistêmico. Sim. Vamos entender por que essa dinâmica funciona? Porque tem a mãe ali e o pai que a vida inteira não deixou o bebê crescer. E aí por que não deixou? Aí a gente olha para a história deles. Fala, poxa vida, né? Talvez eles foram no extremo, né? Do outro lado do que tiveram de criação. Nossa, eu não vou repetir O que eu vivi. Entendeu? Aí vai fazer exatamente assim, completamente o contrário. Sabe aquela questão da receita? Sim. Também isso não vai funcionar. Por isso que a gente precisa, olha para a nossa história, ressignifica a nossa história, ver o quanto da nossa história ainda conversa com quem somos hoje, inclusive na nossa maternidade e na paternidade. Porque às vezes a gente está educando, né, disciplinando, educando os nossos filhos a partir da nossa experiência de filho. E se a gente não fizer as pazes com quem nós somos enquanto filhos, pode ser que a gente não vai conseguir ser o pai e a mãe que desejamos ser, passar os princípios e valores que acreditamos. E Sammy Tima sempre falou isso, né? Que a gente tem que dar, sim, a mostrar para o filho, olha, a partir do momento é isso, agora você se vira. Ele dizia muito isso, né? E é interessante, né? E o se virar, às vezes, é muito angustiante para os pais. Mas não precisa ser um se virar, sabe assim, vai pra Cova dos Leões? Não! A gente pode estar, sabe, dando suporte. Às vezes o suporte é, eu tô aqui, viu? Vai lá. Mas se vira, anda com as pernas. Faz as suas descobertas, vive as suas aventuras, porque o que eu tinha para plantar, para semear, eu sei que já está aí. Então, assim, eu confio em você, vai lá. Dá os seus passos. Sabe por quê, doutora? Porque isso aí pode trazer frustração pra gente, né? Da vida inteira a gente ficar por trás e na verdade a pessoa não anda com as pernas, né? E a frustração é uma coisa muito boa, porque ela muitas das vezes que vai nos fazer sair do lugar que a gente nem deveria estar. E sabe o que é pior? Que às vezes acontece? Mas eu me dediquei a vida toda pra ti. Tá falando de quem? Tá falando de mim. Tá falando de aí sabe o que passa na cabeça do outro? Mas eu nem te pedi, pra que você fez tudo isso? Aí você fala, nossa, mas que ingrato, que ingrata. Verdade. Não é essa a questão. Daí isso traz. Se doou demais, você não que nem precisava. Verdade, daí isso traz ansiedade pra gente tua. Porque aí a gente começa, né, nesse nosso sistema de insatisfação, aí a gente, o nosso potinho, eu costumo falar, né, o nosso potinho emocional tá tão rebaixado, a gente tá tão precisando se abastecer, que aí a gente começa a cobrar do outro. Aquilo que a gente acredita que ele teria que atender a nossa expectativa, e não vai funcionar. Esse tanquinho emocional vai continuar se esvaziando e a gente vai ficando cada vez mais insatisfeito, mais crítico, né? Não dá certo. Não. Tem que mudar o foco. E tem que virar a página. E mudar o padrão comportamental. Sim. Cada criança que chega aqui, cada adolescente que chega aqui, cada família que chega aqui, muitas vezes chegam com a autoestima extremamente baixa. Como resgatar essa autoestima? Então, o primeiro passo que eu faço e que, né, eu vejo que dá certo é, eu tô aqui com vocês, vamos lá? Eu já tentei. Vamos dar as mãos Isso, e vamos juntos. É literalmente isso. É literalmente isso. Olha, eu tô com o poder vocês. da união. Vamos lá. Eu sei que você tentou várias coisas, mas vamos tentar mais uma vez? Vamos fazer essa caminhada juntos? Você não tá mais sozinho. Isso. Você tem a mim. Tem. E pra tem te ajudar. E tem de verdade, porque eu estou junta de verdade, entende? Sem isso aqui, apontamento de dedinho. Eu estou aqui para te ouvir, para entender a sua necessidade, para a gente ver o que pode ser melhor para sua família nesse momento. Só que existem limites. Eu tenho, né, pensando na torta da responsabilidade, existem responsabilidades que são minhas, responsabilidades que são dos pais e daquela criança e daquele adolescente que estará, né, nesse processo que faz parte de todo esse sistema. E aí a gente conversa, né, separando bem esses papéis, mas eu estou ali como mediadora, como apoiadora, o tempo todo, né, aberta, disposta para a gente fazer esse novo percurso. Sim, porque quando você fala do dedo apontado eles já tiveram vários, por isso que eles procuraram uma psicóloga. E os dedos mesmo. Ele tá apontando e tá vindo 3 para ele, né? Então, se ele chegou ao ponto de buscar uma psicóloga, gente, é porque ele precisava de muita ajuda mesmo. Ele estava a ponto de explodir. Gente, a desesperança, né? Sim. Eu não sei mais o que eu faço. Ela é coautora de um livro
Fala um pouquinho sobre esse livro aqui, Orientação Familiar, Teoria e Prática. É um bebê, é meu bebê, sabe assim? Como que foi você participar Foi muito desse lindo. livro, né? Dessa história de vida aí, porque aí tem muita história. Foi muito lindo. Primeiro, né, que vocês podem ver, rosa, e a pessoa, né, tem eu tenho uma conexão muito forte com rosa, eu gosto. Batom rosa, a calça meio rosa. Eu sou muito apaixonada. E o primeiro livro, né, porque tem 1, 2 e vai sair o 3. É verde o primeiro. E aí, na minha vez, quando eu fui convidada, ele veio assim. Eu falei, nossa, né? Mimos de todas as partes. É cuidado integral, sabe assim? E a Cris Reis, que é a organizadora, né? Coordenadora do livro, juntamente aí. E aí tem as demais, né? Os demais coautores. Ela me fez um convite. Eu fui no primeiro congresso, do primeiro lançamento do livro. Já conheci a Cris, né? De alguns outros lugares. E aí, foi muito importante aquele momento. Fazia pouco tempo, 2 anos, mas é como se eu tivesse acabado ainda de viver. Eu tive uma perda, né, gestacional. A Isabela hoje tem 10 anos. E em 2019 eu engravidei, né, e a gente já queria muito, eu engravidei e acabei perdendo. Bom, foi um processo muito difícil. Então agora que está ressignificado, porque não envolveu apenas a perda da Ana, mãe, mas de um sonho que não era só meu, além do meu marido, o sonho da minha menina, que queria muito, que estava esperando. Irmã, muito bem, entendeu? Irmã. Mas quem sabe ainda ela chega. Amém, amém. Então, quando eu fui no congresso, foi um congresso assim... A sua irmã tá aqui, ó. Está mesmo. Então foi um congresso tão assim, de conexão, sabe, familiar, tão acolhedor, que eu me via, Alessandra, eu me via lá no próximo, palestrando, falando da minha experiência. Sabe aquela coisa de você gerar? Eu gerei. Nada é por acaso. Ainda, não mesmo, eu não acredito no acaso. Quando chegou no fim do evento, a Cris me fez o convite. E eu, né, claro que já aceitei. E aí o meu tema tem a ver com a minha história, né? O meu tema, o meu capítulo aqui, ele é um pedaço de mim. Então, quando a Cris me convidou, eu já sabia sobre o que eu queria escrever. Né? Fala um pouquinho desse capítulo. O meu capítulo é sobre a importância da conscientização, né, dos estilos parentais e o impacto que isso tem na relação com os filhos. Então, eu não me propus no livro ficar esmiuçando quais são os estilos. Até tem, né, para trazer essa informação, mas mais do que a gente saber qual é o meu estilo parental, assertiva, autoritária, permissiva, negligente, é eu entender como esse estilo ou esses estilos foram formados. Entende? O que faz a Ana transitar no estilo super protetor, né, no autoritário, em alguns momentos nas minhas práticas parentais. Tem a ver com a Ana, história da Ana, os medos da Ana, as inseguranças da Ana. E para que a gente consiga então entender como eles foram formados, eu preciso visitar a história, renomear, ressignificar, porque a forma como a gente conta a nossa história hoje diz o quanto ela está ressignificada, tem pontos resolvidos, ou o quanto elas estão cheias de pontos irresolvidos. Sim. Entende? Então, o meu capítulo fala disso, né? Fala da importância de olhar para dentro, da gente se conectar com a nossa história, de entender por que eu sou como eu sou. E, na verdade, às vezes, através da sua experiência, da sua vida, da sua conexão diária, você está ajudando muitas pessoas. Sim, porque quando, né? Olha que lindo, assim, quando eu fui fazer a palestra, né, do livro, do meu capítulo, eu tive pessoas que vieram falar, Ana, virou uma chavinha. Porque não basta eu só, né, ajudar os pais a entender que eles não devem ser superprotetores, que eles não devem, né, devem tomar cuidado para não trabalhar muito ali na permissividade. A grande questão é o que leva você, né, a pessoa a ser permissiva. Sim. Às vezes você não quer se indispor, você não quer perder o amor. Sim. Entende? Porque você não suporta a ideia de vivenciar aquela sensação de não ter sido amparada, de não ter sido aceita, de não, sabe? De não ter se percebido amada. Sim. E aí você, assim, fica apavorada na possibilidade de perder aquele amor, de perder aquele lugar. E daí, nessas horas, a gente percebe que falta limite nessas crianças, porque os pais estão passando muita mão na cabeça, dando tudo que eles querem, e não estão dando o principal, que é o amor e a presença.
né? Eu falo bem assim, gente, tá entrando as férias agora, vamos brincar com as crianças. Senta no chão, vai fazer piquenique, vai jogar bola, vai correr com o seu filho, entra na praia, vai senta na areia, vai brincar com areia, vai fazer castelinho. Porque muitos pais só estão trazendo dinheiro para casa e tá deixando esse lado muito importante de lado. Que daí essas crianças ficam na mão de babá, de avós, ficam o dia inteiro na escola integral. E daí, cadê a família? Pois é. Cadê a presença? E aí percebe o quanto trabalhar com orientação familiar é muito importante. Porque os pais, eles têm as melhores intenções, né? Quando um pai, uma mãe sai para poder trabalhar e, né, fica naquela rotina enlouquecida de muito trabalho e acabam, né, delegando a responsabilidade do cuidado, seja para uma babá, ou seja para os avós, ou seja para a escola, na cabeça deles, eles estão fazendo o melhor. Entende? Sim. Porque assim, na cabeça deles... E não está percebendo. Muitas das vezes não percebem, né? Muitas das vezes não percebem. E aí precisam dessa ajuda para possibilitar que eles se reconectem com aquilo que é importante. Porque às vezes ali, para eles, o mais importante é eles conseguirem colocar o dinheiro em casa e dar uma condição de vida bacana para os filhos, colocar numa boa escola. Porque isso para eles é um valor. Só que assim, para eles, de onde vem isso? Entende? Porque para eles está tudo certo. Só que, muitas das vezes, ele pode não ter sido nutrido com a conexão afetiva, sim, emocional. E às vezes até pai e mãe. E aí para eles, né, para alguns pais, é difícil se conectar com isso hoje, porque não desenvolveram essa Na verdade, acaba perdendo um vínculo, né? Sim. Ele é tão cuidado pela babá, pelos avós. Cadê meu pai e minha mãe? Eu nem sei. E quando tá perto, ou vai chamar atenção, alguma coisa, a criança não vai aceitar. Não vai. E aí percebe que é uma desconexão? Aí a gente precisa ajudar eles a se conectarem. Mas tem o iPhone, tem o jogo, tem o brinquedo, tem tudo que quer. Mas não tem a presença. E sabe o que acontece? São as compensações. Muitas das vezes a gente, até para aliviar, né, a nossa culpa, né, sem olhar para a culpa do jeito que eu falei, a gente faz compensações, que é uma forma da gente dar conta da nossa falta, que entendemos, temos a consciência que estamos sendo faltantes. Sim. Entende? E aí percebe que o dedinho não funciona, né? O da acusação. Então assim, vamos entender por que é importante você brincar com seu filho. O que isso vai trazer, não só de bem-estar, né? Vai contribuir para o desenvolvimento do seu filho, mas que isso também vai gerar em você. Isso a gente deixa claro, a importância do vínculo familiar. É isso que a gente precisa resgatar. Então, assim, menos celular, menos, né, estar conectado com o mundo virtual e vir para o presente, né, para a presença. Sim. Só que são exercícios, não é só as crianças que estão assim, nós estamos assim. Como a gente não consegue ficar sem o celular. Exato. Foi muito interessante, eu fiz um treinamento há um tempinho atrás e depois eu compartilhei isso em casa. E aí eu perguntei para meu marido, para minha filha e minha irmã, que mora comigo. Eu falei, qual foi a última pessoa que vocês encontraram hoje? Aí eles me falaram, eu falei, como essa pessoa estava vestida? Nem percebi. Como estava o cabelo dessa pessoa? Né? Como é que estavam os olhos dela? Estava usando algum acessório? Entende? Não é só as crianças. Ana, a gente percebe isso. A gente precisa resgatar isso, é urgente. A gente vai na padaria. Sim, eu ia falar exatamente isso. A gente está aqui, ó. Você nem enxerga o que está ao seu redor e você nem olha para o que está no seu prato. Esses dias eu estava no carro e eu estava com o João. Eu olhei nele e falei, dá uma olhada no ponto de ônibus. Todo mundo no celular. Não tinha um sem estar no celular. Falei, tá vendo se alguém tá conversando com o outro? Nada. Não. Em supermercado, em restaurante, vai lá tomar um lanche com a família. Mas cada um com o seu celular na mão. Exato. O meu marido fica louco comigo, porque eu chego assim, eu fico só observando ele. E eu, né, minha família eu sou descendente de italiano, né? Então, por isso que a gente se dá bem. Aí eu falei, ele tá assim, cuidado com as
as suas caras e bocas. Porque eu não falo só com a minha boca, né, gente? Eu falo só com os olhos, eu falo com as mãos. Ele fala, cuidado, amor, porque quando eu não curto alguma coisa, eu não preciso dizer que eu não curti falando, sabe? Então é um cuidado que eu preciso ter. Ele fala, amor, para, não olha. Porque dá vontade de falar assim, você tá perdendo tanto tempo da sua vida. Às vezes é só marido e mulher fala, vocês poderiam estar tão conectados agora. Pois é triste, é muito triste. O que irá trazer em sua mala? Você assistiu! Pois é, e é mala, né, pensando nesse sentido abstrato mesmo, né? E um olhar muito voltado para o autocuidado. O que nós queremos trazer, né, no meu caso, para essas férias, eu estou sim como alvo, né? Eu quero trazer da minha viagem, que eu vou para a praia, momentos em que eu vou poder me conectar comigo também. Vou estar conectado com a minha família, né? Com os meus familiares que vão estar presentes, mas eu quero ter o meu momento, sabe? Aquela coisa de ver o sol se pôr, o sol nascer. Eu falei que eu quero tirar esse mês de janeiro para mim. Nem que eu acorde mais tarde, eu fique de pijama o dia inteiro. Eu tenho um momento comigo, um mês que eu vou tirar para mim. Mas é loucura, só vai voltar em fevereiro? Sim, só vou voltar em fevereiro resgatada. Vou estar resolvendo as coisas de consultório, às vezes por telefone, sim. Mas não quero estar 24 horas antenada ao trabalho, porque senão a gente não vive. Não, a gente precisa desse momento de autocuidado, ser respeitoso. Sim. Porque como que a gente ensina respeito para o outro? Se a gente não se do respeita, outro, se cuidar. Se a gente não faz isso, sim, né? Aí exige que dar um remédio para o outro que a gente mais não usa. Não tem efeito, não é coerente. E não tem consistência. E agora está chegando o Natal. E aí? Eu amo, vai ficar linda, gente. Adoro, adoro, adoro. O que representa o Natal para você e para sua família? O Natal representa recomeço. E eu, né, sou cristã, então, para mim, eu posso ter esperança, eu posso celebrar porque eu sei que o meu Redentor vive. Né? E para mim é isso, é um nascer, é um nascimento e a possibilidade da gente renascer, dos recomeços. Então, o Natal traz para mim esperança. Natal não é só comércio. Oxi! Natal não é só Papai Noel. Natal é o nascimento do menino Jesus. É isso que a gente tem que pensar. O Natal é isso, né? O Natal é o nascimento do menino Jesus. É lindo a decoração. É maravilhoso. É lindo. Trocar presente é uma delícia, porque é uma linguagem de amor também de muitas pessoas. As festas, sim, mas não vamos esquecer do principal, o nascimento do menino Jesus. Isso. 2024 chegando. Uhum. E o que vem de novo por aí? Ai, tem novidades, muitas novidades, muita coisa boa acontecendo, né? Então, assim, eu tô com uma parceira, né, maravilhosa, a Evelyn, e a gente está construindo muitas histórias e recursos para o consultório, mas com foco mesmo, assim, em ser um conteúdo que vai passar princípios e valores, sabe? Princípios de amar, de cuidar, né? Também de integridade, da gente poder viver uma vida assim, sabe, leve, mais conectada. Sim. Então, ela é muito, muito talentosa. E ela está fazendo cada gravura, ilustrando os livros, né, com os conteúdos que eu tenho escrito, para trazer isso para o consultório também, para trabalhar virtudes. Tem outras novidades que eu ainda não posso contar, mas a gente vai ter outros papos, outros temas. E aí eu já vou poder contar. Sim. Mas tem mais coisas muito, muito bacanas. Que hoje, na verdade, eu queria conhecer a Ana Paula, gente. É essa que é o intuito do podcast, do Bom Papo, né? Da gente conhecer a pessoa. E depois a gente vem com temas propícios, eu acho que vai ser legal. Claro, a gente pode especificar e eu vou... Eu acredito que 2024 vai ser o ano do compartilhar, da gente se unir, nossa, a palavra não saiu, da união. Eu acredito que quando eu inventei de voltar, não como radialista do programa Papo Musical, mas de repente como uma pessoa que vai fazer a diferença cada semana num lugar diferente, com pessoas diferentes e trazendo realidade diferente para as pessoas que estão ouvindo. E olha que interessante, hoje de manhã, né, tomando lá meu café para começar o meu trabalho, eu falei com meu marido, falei, amor, tô tão feliz, sabe, assim, com o coração quentinho,
Porque esse ano está sendo uma bênção, né? Eu estou ensinando muito bem. Ah, Ana, foi só 1000 maravilhas? Não, tiveram muitos desafios. Muitas lutas, muitos né? medos. Muitas coisas foram vencidas, outras precisaram ser realmente deixadas e aprender com elas, porque não foram possíveis, né, de serem resolvidas. Mas sabe quando você sente e tem a percepção assim que, puxa, estou aliviada. Estou aliviada e estou contente com tudo, com o saldo geral. Que bom. E na perspectiva de um 2024 muito abençoado, sabe? Assim, de muitas novidades, não só para mim, né? Mas para todos. Que bom. Eu fico feliz pela entrevista. Eu acho que você abriu muito a mente das pessoas para ver que às vezes sozinho eu não consigo. Não, eu preciso buscar ajuda. Nunca. Nós somos seres relacionais. Deus nos fez assim. Sim. Não nascemos para viver Por sozinhos. isso que tem diversas profissões, porque se não está dando certo de um jeito, tem que buscar alternativas e tem que buscar formas diferentes de lidar com aquilo. Sim. Senão isso pode trazer doença. Ah, sim, aí pode desenvolver, né, vários quadros de transtornos mentais. Que bom. Muito obrigada. Muito de nada. Prazer. Deus te abençoe Amém. sempre. Deus abençoe também. E se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar muito mais conectadas e mais unida. E se Deus quiser, 2024 vai ser o nosso ano. Vai. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.